Você já ouviu falar do julgamento das nações? O que isso significa e quando acontecerá? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Hildeberto. Este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Procure aí no canal a playlist Escatologia. Acompanhe as aulas na sequência para você aprender mais sobre o desfecho final da história da humanidade. Vamos à aula. Na aula passada, nós falamos sobre a Batalha do Armagedon, a conversão de Israel no final da batalha, a destruição dos exércitos inimigos, a derrota do anticristo e do falso profeta que serão lançados no lago de fogo e a prisão de Satanás. Tudo isso acontecerá por ocasião da vinda de Jesus. Depois que Jesus volta, acontecerá o julgamento das nações, ou seja, das pessoas vivas que ainda restarão do período tribulacional. A Escritura mostra que depois da vinda de Jesus, ele implantará o seu reino, e o seu reino será um reino de justiça, que só os justos poderão adentrar a ele. Os ímpios serão lançados fora, e os justos serão chamados para fazer parte desse reino. Esse momento da separação dos justos e dos injustos. Aquilo que a Bíblia diz, vereis a diferença que há entre servir a Deus e não servir, se cumprirá nesse momento aqui. Onde as pessoas que estiverem vivas no final da grande tribulação, elas serão julgadas. É o que nós denominamos de o julgamento das nações. Então, antes que o milênio comece, Jesus, quando ele vier, colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ele realizará um julgamento de todas as nações que estiverem vivas durante o período da tribulação. Bilhões de pessoas morrerão, mas os que ficarem vivos precisarão passar pelo crivo, pelo julgamento de Deus, para saber se eles são dignos ou não de adentrar o milênio. Aqui haverá gente de todas as nações, inclusive israelitas, que serão reprovados nesse julgamento. Porque a palavra de Deus diz que nem todo aquele que é nascido em Israel é israelita de verdade, porque tem que ser israelita de coração e não apenas de sangue. Quando Jesus vier e derrotar os exércitos inimigos, a Bíblia diz que ele juntará Israel de todas as nações. Israel sempre foi um povo que esteve espalhado por toda a face da terra. Porém, após a vinda de Jesus, Israel será reunido na sua terra novamente, de uma maneira plena em que todas as profecias relacionadas a esse movimento territorial acontecerá plenamente. É o que diz a palavra de Deus. Trarei vocês dentre as nações, e os ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e com braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Colocarei a terça parte no fogo, e a refinarei com a prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Essas profecias são claras, quando mostra que Deus tem um propósito específico para Israel. E que por ocasião do julgamento das nações, o primeiro a ser julgado vai ser Israel. Aqueles israelitas que não forem fiéis, que não estiverem de acordo com as leis do Senhor, não tiverem a humildade de aceitar o Messias, o Salvador, eles não serão aceitos no reinado terreno de Jesus, o milênio. Então veja que a Bíblia ela é clara. Haverá, na verdade, um momento de arrependimento de Israel. Jesus volta, Jesus juntará Israel de todas as nações da terra e Jesus julgará Israel. Os fiéis serão preservados e os infiéis serão mortos. E após o julgamento de Israel, haverá o julgamento dos demais vivos, das demais pessoas pertencentes a outras nacionalidades. É isso que a palavra de Deus mostra. Quando vier o Filho do Homem em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lá no capítulo 25 de Mateus, fala mais detalhadamente de como Deus agirá para com as nações e o tratamento que Deus dará a elas de acordo com a índole delas. As pessoas das nações, algumas, são tementes a Deus, mas não servem a Deus de verdade. Não são fiéis à palavra e ao Cristo. Essas pessoas, talvez por algum motivo, durante o período tribulacional,
elas não aceitem o sinal da besta na sua mão e na sua testa, por algum tipo de temor que eles tenham de Deus, ou por reconhecerem que essa mensagem um dia foi pregada por vários pregadores, servos de Deus do passado. E eles poderão, pelas circunstâncias que eles estão vivendo, reconhecer que não é um bom negócio aceitar a marca da besta e ficarem durante um período na clandestinidade, se escondendo, se livrando de alguma maneira de serem mortos, e eles estarão vivos o final da grande tribulação. Nesse momento que Jesus vem e vai julgar as nações, ali eles serão julgados. Em cima daquilo que eles entendem sobre a palavra, como a Bíblia mostra aqui no capítulo 25 de Mateus. Eles eram pessoas boas, eles eram pessoas que dava água a quem tinha sede, quem dava roupa a quem tinha frio, visitava as pessoas que eram presas, tinha atos de caridade e de misericórdia. Essas pessoas, mesmo não sendo servas de Deus de verdade, durante o período do julgamento das nações, elas serão bem vistas perante Deus. Elas serão colocadas como aquelas que podem adentrar o reino milenial de Cristo. Porém, as pessoas que são más, as pessoas que são egoístas, as pessoas que só pensam em si, que só pensam no aqui e agora, não pensam na eternidade, não pensam em Deus, não se arrependem, não têm nada de bom em si, elas serão colocadas à parte, porque elas não podem entrar no reino milenial de Cristo. Esses é o que Jesus chama de bodes, e serão colocados à sua esquerda. A Bíblia diz lá em Jeremias, sim, naqueles dias, naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança Israel, pois espalharam o meu povo entre as nações, e repartiram entre si a minha terra. Tiraram sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho, para se embriagarem. Existe um julgamento seríssimo para aquelas pessoas que são contra Israel, que desejam o mal de Israel. Eu não entendo como é que existe uma ala do povo cristão, católico, evangélico, que tem uma animosidade contra Israel, o povo de Deus. Ainda que eles sejam uma nação que estão desviada de Deus, que ainda não aceitam a fé cristã, ainda assim eles são o povo de Deus. É isso que Paulo explica lá em Romanos. Nós temos que ter também essa ideia. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Essas pessoas que têm amor para com o povo de Deus, de onde veio o Salvador, de onde veio a palavra, eles serão bem-aventurados durante esse período do julgamento das nações. Esse julgamento das nações, ele não diz respeito à salvação da alma da pessoa. É apenas para saber se a pessoa tem o direito ou o privilégio de entrar no milênio. Aqui ainda não diz se ela será um salvo ou será um perdido. É apenas para saber se ela já será morta por ser uma ímpia, rebelde contra Deus, ou se ela é uma pessoa que de alguma forma tem uma devoção a Deus. Ela merece ter uma segunda chance e adentrar o milênio para ser governado de acordo com as leis de Deus. A Bíblia continua dizendo, e eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim, embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É a confirmação de que a palavra, que aqueles que são rebeldes contra Deus, que odeiam Israel, que são injustos, eles não poderão entrar no milênio. E a Bíblia continua falando, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que a palavra ela é bastante clara. Para aqueles que são escolhidos, que foram absorvidos para entrar o milênio, diz apenas que eles vão fazer parte de um reino, ou seja, do reino milenar. Já para aqueles que são derrotados, os bodes, que são ímpios, que não adentrarão o milênio, eles serão lançados na condenação eterna. Daniel também fala desse momento. Ele diz, na minha visão de noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E a ele foram dada autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é o domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Aqui é o anúncio do milênio, do reino milenar, que esse povo, tanto israelita quanto gentios, que foram absolvidos no julgamento das nações, adentrarão o milênio. Então nós vemos aqui que existe um julgamento direcionado para as nações. As pessoas
durante esse julgamento das nações, elas poderão ter dois destinos. O primeiro é os que vão ficar à direita do rei, que são as ovelhas. Ele os chama de benditos. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os outros estarão à esquerda, os que são chamados de bodes. A esse ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O grupo absolvido vai adentrar o reino milenar, terreno, de Jesus aqui na terra. Se tornarão súditos do rei, servirão ao Senhor, cumprirão a sua palavra, verão a terra se tornar um paraíso. Será um período maravilhoso. É sobre este reino que nós vamos falar na próxima aula. Eu sou Hildeberto, gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, assim você estará divulgando a palavra de Deus e mostrando a verdade do Senhor sobre os momentos finais da história da humanidade. Comente, curta e compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.